Nas aulas anteriores, nós estudamos as principais formas dos verbos, depois nós estudamos a classificação dos verbos. Agora nós vamos estudar a classe dos verbos, tá? Os gramáticos geralmente classificam os verbos em inglês como verbos comuns, como verbos auxiliares e defectivos, num outro grupo, e ainda num outro grupo de verbos auxiliares e comuns. Mas isso aí não são todos os livros que tratam, fazem essa classificação dessa forma, tá? Vamos lá então estudar a nossa classe dos verbos. Na nossa quinta aula, então, né? Está aqui. Os verbos, de acordo com a maioria dos gramáticos, os verbos em inglês são divididos em duas classes: verbos comuns e verbos auxiliares, tá? Então, a maioria dos gramáticos classificam assim: verbo comum ou verbo auxiliar. E nós já sabemos o que é um verbo comum e o que é um auxiliar, né? Contudo, para facilitar o nosso estudo, vamos acrescentar mais uma classe de verbos. Os verbos que ora são auxiliares, ora são comuns. Importante isso aqui, tá? Então, uma outra classe de verbos, tá? Aqueles que são, às vezes, auxiliares e às vezes eles são comuns, tá? Ou seja, pode desempenhar as duas funções, ou uma ou outra. Então vamos ver aqui agora a nossa lista dos verbos comuns. Os comuns são os chamados verbos principais ou ordinários. Aqui temos alguns exemplos: to study, to play, to eat, to live, etc. E aqui o nosso exemplo: he answered the letter. Ele respondeu a carta, tá? Então, ele é aqui, answer é um verbo principal. Agora, existe a classe dos verbos auxiliares e defectivos. São os chamados verbos defectivos, anômalos, modais ou semimodais, tá? Então, quando se falar em defectivo, anômalo, modais, semimodais é um conceito que raramente a gente encontra nos livros em português, tá? Mas existem os semimodais. Então, os verbos auxiliares e defectivos são o can, could, might, will, would, must, shall, should, ought to, be, were, could, with. Esses são auxiliares e defectivos, tá? Então, she will study hard. Ela estudará muito, né? É auxiliar o will aqui, tá? Ele está auxiliando, conforme nós verificamos quando estudamos o conceito de verbo auxiliar. Tá? Depois nós temos os auxiliares e comuns. Nesta classe, vamos considerar os verbos de conjugação completa, que podem desempenhar a função de verbo auxiliar, tá? São verbos que se conjugam em todos os tempos, né? Mas eles podem desempenhar a função de verbo auxiliar. Esses verbos são os seguintes: o to have, to be, to do, to let, dare, need, use to. Vejamos aqui o have. Bob has been here. Bob esteve aqui. Tá? Has aqui como auxiliar. O verbo have, né? Como na terceira pessoa, como has, desempenhando a função de auxiliar. Bob has many friends. Bob tem muitos amigos. Tá? Aqui ele não está como auxiliar, ele está como de conjugação completa. Tá? Aqui ele é um verbo comum. Tá? Então, nessa classe nós vamos colocar alguns verbos, né, que a gente viu aqui, que tanto podem desempenhar a função de auxiliar ou de conjugação completa. Tá? Damos o exemplo, o verbo have. Aqui é auxiliar e aqui conjugação completa. Vejamos aqui algumas observações. O verbo to do como principal,
Conjuga-se em todos os tempos. Como auxiliar, torna-se defectivo, conjugando-se só no presente do, das e no pretérito did. Tá? Então, o do como auxiliar, ele é no presente do ou das e no pretérito did. Certo? Outra observação, existem algumas gramáticas que não consideram o verbo to let como auxiliar. Alguns gramáticos, então, não consideram o to let, né, como verbo auxiliar. Geralmente, to let ele é usado no imperativo, conforme veremos adiante. Outra observação ainda é que os verbos defectivos relacionados acima não são os únicos da língua inglesa, mas os mais comuns. Então, existem outros verbos defectivos da língua inglesa, mas esses são os mais comuns, né? E são o que nos interessa para estudo, no nosso estudo, né? Que é um estudo voltado para vestibular e realização de concurso. Então, essa era a nossa aula de hoje. Na próxima vamos estudar então os verbos modais. Até lá!